Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações preferenciais do Bradesco, BBDC4, pregão desta quinta-feira, dia 21 de maio. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido para se inscrever no meu canal no YouTube gratuitamente. O procedimento é bem simples, é só você passar o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Em cima da imagem inscreva-se, que vai aparecer uma opção para você clicar em se inscrever no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem para você, na parte inferior do vídeo tem a opção aí para se inscrever no canal. E para você receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações de compra e venda durante o pregão, as carteiras de ações, uma semanal, uma mensal, as informações relevantes e também vídeos exclusivos, tudo no seu celular, no seu desktop, é só você instalar o aplicativo DV Invest, disponível para iOS e também para Android. Então é só instalar no seu celular. Aqui na parte inferior do vídeo tem um link de acesso direto ao aplicativo nas lojas da Apple e também do Google. Seguindo aqui então para a análise especial, BBDC4 eu vou falar do gráfico anual, do gráfico quadrimestral, mensal, semanal e gráfico diário. O objetivo é traçar um cenário como um todo do papel, como é que está o ativo nesse momento, seja para longo prazo, médio prazo, curto prazo, como é que está o papel, para diferentes perfis de investidores, para aquele que está trabalhando no longo prazo, para quem está buscando operações de médio prazo, que durem um pouco mais, e operações também de curto prazo. Usarei a análise técnica, que é a minha especialização para fazer essa avaliação aqui do ativo. Primeiramente, gráfico anual. Nesse ano, por enquanto, queda aí superior a 40%, na faixa dos quase 43%. Foi lá testar a média móvel exponencial de 3 períodos. Isso aqui já aconteceu anteriormente, antes de ter esses 4 anos aqui de subida. A tendência de prazo maior continua sendo uma tendência de alta. Então, o que dá para ficar claro aqui nessas correções de BBDC4 é que a gente tem nessas correções, nessas crises, né? Quais são as crises? A crise atual, a crise lá de 2008, a crise lá de 2002, teve uma aqui também lá em 98 e tem uma aqui que não dá para ver aqui pelo gráfico anual, mas que foi lá embaixo e voltou para cima no mesmo ano, que é de 95. Então foram várias crises e nessas crises a característica interessante dessas crises, colocando aqui os dados para você, é que em 95 a queda foi em torno de 53%, 54%, e depois no ano seguinte uma recuperação forte de 225%, mais de 200%. Aqui em 98 também uma desvalorização grande de 61%. Aqui no ano seguinte também, em 2002, na crise seguinte, em 2002, 50%, em 2008, 54% e agora chegou a bater nos 15,70, 54,71. Então nós temos aqui uma desvalorização muito parecida com a média das crises anteriores, o que traz uma chance de poder ter um processo de recuperação e a gente vai dar uma olhada nesses detalhes, como é que está aí BBDC4 nesse momento. Né? E o que fica aqui principalmente são as recuperações, né? A valorização que existe aí no processo de recuperação nos anos seguintes, que dá para a gente ver no gráfico aqui anual as recuperações nos anos seguintes. Né? Todos os anos seguintes foram anos de boa recuperação do ativo. Não teve nenhuma sequência tão forte de, por exemplo, 2 anos fortes de queda em cima de BBDC4. Então é um ponto importante que pode trazer justamente, pensando em entrada de prazo maior, a busca de compra aí mais próximo possível dessa região que já se encontra no papel, essa região dos 18,72, em cima de níveis importantes de preço que eu vou mostrar no gráfico de menor periodicidade. A última análise especial que eu tinha feito foi lá para final de março, em BBDC4. E nós temos aqui uma queda grande no gráfico quadrimestral que anulou a tendência de alta, que é aquela questão dos topos e fundos ascendentes. Então veio aqui para baixo e anulou essa sequência de topos e fundos ascendentes, o que torna a tendência indefinida no quadrimestre, na tendência aqui do quadrimestre, então no gráfico quadrimestral. Desafio imediato para ter um sinal um pouco mais relevante de recuperação seria essa barra aqui que representa um quadrimestre, subir mais e voltar a fechar para cima no mínimo de 19,68. Se conseguir fechar ainda para cima da média, nossa, é um sinal muito mais positivo, que é a superação da máxima do que no seguinte, aí representaria um fundo no nível de suporte de um fundo anterior, que aí traz essa expectativa de ter algo maior para cima ainda em BBDC4. Seguindo
principalmente aqui na questão dos quais são os níveis importantes de preço do ativo, no movimento maior de queda, já chegou a bater nesses níveis, né? Tem esse nível aqui, na casa lá dos R$ 16,64. Depois desses R$ 16,64, a gente tem aqui um nível na faixa dos R$ 15,74, a mínima que foi R$ 15,70. Então já chegou nesse nível aqui, já bateu nesse nível. Então, num nível importante de suporte, começou um processo de recuperação do ativo. Leve ainda, fraco ainda, mas tem alguns sinais que eu vou destacar aqui no gráfico de menor periodicidade. Os bancos estavam mais atrasados em relação, não atrasados no sentido de que vão agora se recuperar forte, mas na questão de que estavam mais fracos do que a recuperação do próprio Ibovespa. E agora está começando a trazer um sinal um pouco mais positivo, principalmente nesse pregão. No gráfico mensal, a tendência é de baixa, topos e fundos descendentes. Tendência de baixa, geralmente, onde é que as crises freiam a queda, né? Tem a queda lá freada, e um ponto que acontece, o processo de recuperação, geralmente é em cima de um nível de suporte. Suporte proporcionado por fundo anterior no gráfico mensal ou mesmo de topo anterior. Então tem fundo aqui mais para baixo que foi testado. Então eu já até mostrei lá no gráfico quadrimestral a questão de um topo anterior lá na faixa dos 15,74 que foi testado aqui usando essa região como suporte. No mensal dá para perceber bem esse fundo, que é uma região aqui na faixa que está brigando nesse momento para ver se fica acima ou abaixo de 18,74. Está brigando para ver se continua se sustentando acima de 18,74 a 18,59. Quando eu falo de se continua se sustentando, porque nos 2 meses anteriores conseguiu fechar acima desse nível. Oscilou abaixo, mas fechou acima desse nível. Seguimos com o ativo com máximas descendentes. No processo de crise, geralmente as crises duraram aqui de 7, 6 meses, essa aqui já está no 5º mês, que é desde esse queda aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, está se aproximando daquele processo ali de que pode gerar uma recuperação baseado no que aconteceu anteriormente. Não que vai acontecer algo igual, mas é uma referência que a gente pode ter em termos de processo de região de suporte, mais a questão da estatística de se ter algum processo de recuperação. Qual o sinal mais relevante para aumentar a probabilidade de subida do preço de BBDC4, principalmente a partir de junho, fechar o mês de maio já para cima dessa região dos 18,74, quanto mais alto fechar, melhor. E principalmente superar a máxima desse mês a partir de junho, gerando um fundo, um sinal de fundo num nível importante de preço, de suporte, aumentando a probabilidade de você ter um movimento de subida. Desafios na faixa dos R$20, o primeiro desafio imediato, por volta dos R$20, R$19,92, R$20. Depois teria um desafio ali na faixa dos R$21,40, em torno de R$21,40 e mais acima, somente lá na faixa dos 25,75 aqui pelo gráfico mensal. Então são os níveis de resistência, os desafios, os pontos que a gente vai avaliando, se chegar nesses níveis, como for o comportamento do preço por parte dos investidores, compradores e vendedores, para medir quem está com mais força nesse ativo, compradores ou vendedores. O fato é, Dalton, eu estou comprado no longo prazo em BBDC4. Comprei lá em cima ou em algum nível aqui de suporte, o que eu faço? O que seria interessante fazer? Não é muito interessante, considerando já até toda a parte estatística, não significa dizer que o ativo não vai cair mais. Mas não é tão interessante você, depois de ter um movimento longo para baixo, encerrar a posição justamente lá embaixo. Aumenta-se a chance do mercado, como o mercado trabalha, o preço trabalha em zigue-zagues, aumenta-se a chance de se ter um movimento ou de recuperação ou de alta, ou movimento lateral. E aí daria para aguardar, se tem uma posição de prazo maior, um processo de recuperação do ativo por mais alguns meses, para avaliar se vai continuar nele ou mesmo manter por um prazo maior, 12, 15 meses, 12 ou mais meses, né, considerando que em média lá das crises do Ibovespa, que em 15 meses recuperou até o topo, voltou até o topo, da mínima para a máxima, quanto tempo levou para chegar ao topo novamente. E aqui é um patamar, para quem está de fora, que é um patamar que dá para botar, vou colocar algumas ações da Bradesco na minha carteira de prazo maior, baseado nessa questão lá do quanto caiu anteriormente, nas crises anteriores, da região de suporte, e se realmente ocorrer todo um processo de recuperação como nas crises anteriores, que o ano seguinte foi um ano realmente de muito alta, forte, você tem aí um preço interessante e uma chance de uma rentabilidade maior, pensando, logicamente, em um prazo mais longo. Indo para o gráfico semanal,
Nós temos também aqui, vínhamos de uma tendência de baixa, mas que agora, nessa semana, especificamente nesse pregão, gerou um sinal de alta, superando a máxima da semana passada, que aí gera um sinal de fundo levemente ascendente. Esse aqui é um fundo, esse aqui é outro fundo. Então o ativo vinha numa tendência de baixa, com topo descendente, e gera aqui agora esse fundo ascendente. Então o primeiro sinal de recuperação, que pode também ser considerado o início de um fundo duplo, que é o chamado W, né? Levemente aqui ascendente, o chamado W. Mas para confirmar esse fundo duplo, tem um vídeo de aprendizado aqui no canal, que você pode explorar também ao máximo um vídeo de aprendizado aqui no canal. Aqui, se superar esse topo anterior, você tem uma confirmação do fundo duplo. E aí sim a mudança de tendência, de uma tendência de baixa que ficou indefinida com fundo levemente ascendente e se tornaria uma tendência de alta ao superar esse ponto aqui, que é a região dos R$ 22,04. E fazendo essa projeção de superação desse topo, né, se o mercado trouxer a BBDC4 aqui para cima desse patamar, qual seria a projeção de alta, usando os números do Fibonacci? Primeiramente, uma projeção aqui de 61,8%, considerando um pivô de alta, né? Isso aqui tudo um pivô grande de alta, isso aqui, ó, pivô de alta, rompeu isso aqui, ó. Então isso, a projeção desse movimento aqui, ó, do tamanho desse movimento até os 22,04, a partir dos 22,04, 61,8% desse movimento vai projetar lá, a partir dos 22,04, projeta uma alta lá para 27,18. E olha que interessante, vai bater lá na região de fundos anteriores, que tende a funcionar como resistência. E a projeção completa de um W, né, de um W, seria lá na faixa dos... Não, projeção completa do W, dessa altura aqui, lá para 30,94. Se considerarmos só a altura a partir do fundo mais alto, levemente mais alto aqui, a gente teria uma projeção em 30,15, por volta dos R$30, ou seja, de R$30 a R$31 seria a projeção desse possível W. Tem bom caminho ainda para chegar a gerar esse W aí, que teria que romper justamente essa região dos 22,04. Mas é um sinal positivo. Para quem está comprado no médio prazo, guiando pelo médio prazo, pelo gráfico semanal, um dos pontos de stop, ou está buscando uma entrada de médio prazo aqui, arriscando em cima da região de suporte do mensal e uma sinalização de alta no semanal, aqui seria uma forma de entrada com stop abaixo dessa mínima, tentando pegar aqui um movimento de subida. Desafios para BBDC4 nesse processo de subida até chegar, por exemplo, a romper 22,04. Tem um desafio importante na casa dos R$ 20,34, principalmente R$ 20,34, que a gente passa aqui algumas máximas anteriores e não conseguiu muito além. E a média móvel exponencial de 13 períodos, que nesse momento está em 20,62. Acima disso, a gente já vai falar lá na faixa dos R$ 22,04 e tem um pouquinho mais acima, uma região ali para trás na faixa de uns 22,53, ser outro nível de resistência para BBDC4. Seguindo para o gráfico diário, nós temos aqui um pregão de hoje forte para cima, uma alta aí de 6%, inclusive até recomendei uma compra hoje na superação desse ponto aqui. O que foi essa recuperação desse ponto? Uma tendência de alta, né? Um pivôzinho de alta no gráfico diário. Subiu, bateu na média, ficou travado e gerou um pivô de alta. Logo, a tendência do gráfico diário é de alta nesse momento. Então, considerando essa tendência de alta, a gente pode pegar aqui os números do Fibonacci, projetar aqui, por exemplo, uma projeção alternada, o primeiro ponto de objetivo de 61,8% desse movimento, 18,65. Segundo ponto, 19,48. Fazendo a projeção clássica, a projeção ficaria na faixa dos 19,40 e depois 20,27. Que 19,40 vai ficar ali no início, basicamente próximo do início de um gap de baixa. Tem gaps aqui no ativo para serem testados, como resistência, 19,13. Depois tem outro aqui que começa na faixa dos 19,57 e pela máxima e mínima vai até os 19,87, mas o ponto mais relevante mesmo é lá em cima, lá no topo, para fechar completamente o gap aqui de baixo, que é lá na casa dos 20,62. Então, viés positivo, estamos numa posição comprada, o stop dessa operação aqui para baixo 17,37, podendo até já trabalhar para quem entrou comprando rompimento também pode buscar esse stop abaixo da mínima de hoje devido a um candle grande, não seria mais interessante voltar aqui para baixo. Então, nesse momento, o que está acontecendo de maneira geral em cima de BBDC4? No gráfico anual a gente já viu as estatísticas em relação à questão das crises anteriores, o processo de recuperação nos anos seguintes.
Vimos que o gráfico quadrimestral foi lá testar a média móvel, na verdade o gráfico não foi lá testar a média móvel exponencial de 13 períodos, que o gráfico quadrimestral parou em cima de um suporte de um fundo anterior, que é aqui, ó. Mensal, vários fundos anteriores, região importante e significativa que pode trazer um processo de recuperação. E temos um processo mais esticado para baixo do mensal que traz essa chance de se ter uma recuperação. Então, o que vai aumentando a chance de recuperação vai gerando esse fundo ascendente, levemente ascendente, pivôzinho de alta no gráfico diário. Se isso continuar ganhando força aqui para cima, terminar o mês ainda mais próximo da máxima, o mês de junho supera a máxima no mês anterior, isso vai aumentando a probabilidade de recuperação do preço desse ativo, seja no curto, no médio e também para o longo prazo. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.